Oi pessoal, Livro Aberto está começando, um programa dedicado ao Centro de Comunicação e Expressão da Universidade Federal de Santa Catarina. E no programa de hoje a gente recebe a Clarice Fortunato. A Clarice foi nossa aluna na graduação, no mestrado, no doutorado, e durante o doutorado dela, por causa do doutorado dela, surgiu esse livro aqui, Da Vida nas Ruas ao Teto dos Livros. Esse livro, então, Clarice, que é a sua história, não é? Minha história. Ele surge, no doutorado, surge especificamente durante uma viagem de estudos que você fez para a Inglaterra, né? Conta um pouco dessa história, de como esse livro surgiu nessas circunstâncias tão diferentes, né? Então, eu estava na Inglaterra, estava fazendo a minha tese, a minha pesquisa, e era sobre, na verdade, o romance de Jorge Amado. Não tinha nada a ver com essa escrita do livro, não tinha nada a ver com isso. E aí, depois de ter apresentado seminários, ter começado a pesquisa, eu entrei num processo meio barulhento interno. Eu comecei a ouvir vozes, me questionar com relação a, como é que eu vou dizer assim, o quanto o meu trabalho era expressivo. Talvez porque essa viagem, ou esse período de estudo na Inglaterra, tenha sido também um deslocamento geográfico para mim. E aí chegou lá, eu comecei a me perguntar com relação à relevância do meu trabalho. E no Brasil também tinha um barulho muito grande dos acontecimentos políticos. Era 2015, que ano foi? 2015. 2016, né? A gente estava sofrendo todo aquele processo político da presidente Dilma, né? Então, aquilo estava me perturbando muito. E eu também entrei em férias da universidade, fiquei muito num período de autoexílio e reflexão também sobre a questão da minha escrita, da minha pesquisa. Essa viagem era também um momento de revisitação da tua própria história, né? Esse momento fora do Brasil, assim, de algum modo tu desliga? De algum modo, mas eu não tinha ainda essa consciência até o momento que eu comecei, então, a refletir sobre essa questão do quanto seria interessante eu continuar com o meu trabalho, porque eu era essa mulher negra que tinha chegado nesse espaço do doutorado na Inglaterra. Eu comecei a ver o quanto isso era grandioso para mim, que foi uma menina que morou nas ruas, uma menina que veio de escola pública, que trabalhou como babá, empregada doméstica, para poder chegar à universidade, inclusive até parte do mestrado. Isso tudo começou a fervilhar dentro de mim, e teve um momento que eu comecei a ouvir vozes. Eu não sabia exatamente que vozes eram essas. Eu comecei a ouvir vozes que me impeliam a escrever. E aquilo ficou perturbando dentro de mim, e por mais que eu tentasse afastar, eu não conseguia. Elas só pararam Só quando pararam você sentou quando e escreveu. Realmente eu aceitei, né, esse desafio que é a escrita da minha trajetória até chegar naquele momento na Inglaterra. Incrível. E aí nasceu o livro. E é uma história fantástica, né, Simone? E esse título, então, tem tudo a ver, né? Da Vida nas Ruas Ao teto dos livros. Fala um pouco dessa... Porque, assim, essa vida nas ruas impressiona muito o leitor, né? A gente está lendo e a gente fica, de fato, meu Deus, né? Não é uma metáfora. Houve, de fato, uma vida nas ruas. Você viveu em situação de rua, um período da sua vida com muito sofrimento, violência e tudo. Mas esse teto dos livros é uma coisa que me chama muito a atenção, né? Porque você busca isso, né? Fala um pouco. Sim, a questão do conhecimento, para mim, eu estava comentando antes aqui com o professor Fábio, que mesmo quando eu não tinha dimensão de onde era esse lugar grandioso que eu queria chegar do conhecimento, eu tinha sede já desse conhecimento. Eu já sabia que eu queria chegar nesse lugar sem mesmo ter a dimensão do quão grandioso era. Né? E só chegando na Inglaterra que veio esse insight, eu falei, estou aqui. Né? Então, a questão do teto, obviamente, faz um link também com o ensaio da Virginia Woolf,
né, que escreveu do ensaio Um Teto Todo Seu. E eu pensei em brincar com essa questão da rua e teto. Sim. Né, porque ela falava que a mulher, para escrever, ela precisa ter sua independência financeira. E aí depois eu fiz um link com o texto que a Simone me apresentou, da escritora afro-caribenha, né, a Glória Zaldúa, que ela fala que a mulher precisa escrever independente de que se ela tem as condições ideais. Então ela chega e dá meio que um tapa com luva de pelica. Obviamente que ela não deve ter tido a intenção, né, da Virginia Woolf de dizer assim, não, as mulheres negras, as mulheres de cor, né, elas não têm como esperar esse momento propício a essa independência financeira para escrever. Elas vão ter que escrever onde elas estão. E aí, passando por Carolina também, que é incrível, fantástica, que a Carolina, diferente de mim, ela escreveu naquele lugar periférico, naquele lugar subalterno que ela estava, né, também. Ela não esperou chegar até na casa de alvenaria para escrever. Ela escreveu do barraco. Sim. Né? É então, verdade. ela construiu o teto dela, a alvenaria dela. É, E daí foi nisso que eu pensei, na questão do teto da Virginia Woolf, as ruas de onde eu vim. Como tem sido essa recepção do livro? Porque a gente vê, eu tenho acompanhado nas redes, muita coisa acontecendo, né? Prêmios, candidatura a prêmios, enfim. Como que é? Para começar, você foi super disputada por editoras, né? Sim. Houve interesse de diferentes editoras pela publicação do livro, né? Isso foi imediatamente depois de você ter defendido o teu trabalho? Quer dizer, teve uma repercussão imediata. Então, o impacto do teu texto é esse, né? Sim, foi uma coisa bem... a Cristina, que é da editora Palas, ela falou que foi uma coisa que chegou para ela assim e arrebatou, porque ela pegou para ler. Geralmente ela pega alguns livros, ela separa os que interessam e os que não interessam. Então ela geralmente joga para ela ler depois. E ela abriu o meu e ela não parou. Tanto que eu mandei o e-mail meio-dia, às 10 da noite, ela já estava respondendo o e-mail. É isso mesmo que o leitor sente. Eu também tive a mesma sensação. É muito impactante. A gente não consegue largar e a gente é capturado pelo texto, né? Totalmente. Eu costumo brincar, Simone, que existem dois tipos de pessoas no mundo. As que foram para Auschwitz e aquelas para quem a grande tragédia é a morte do peixinho dourado. Mas as pessoas costumam fantasiar o passado e achar que os seus sofrimentos são muito especiais. Mas o seu sofrimento, Clarice, né, a tua história é de fato especial. É isso que me impressiona. Porque eu estou aqui para contar, né? Mas quantas mulheres também nadaram, remaram e morreram na praia e não conseguiram chegar, por mais que elas merecessem até mais que eu. Né? Isso então, acho que é muito importante, acho que está no fundo do seu trabalho, assim, do seu texto, da sua obra, que essa consciência de que você, sendo uma exceção, nem por isso é um elogio ao esforço único, próprio, quer dizer, aquela ideia de, vai lá que você consegue. Não, você sabe da dificuldade de mulheres como você, né? Você sabe que essas mulheres sofrem, como você falou, remam e muitas vezes morrem na praia. Quer dizer, ter sobrevivido para contar é importantíssimo, né? É a sua própria consciência como escritora e como cidadã, eu acho, né? Sim, me colocar nesse lugar, né? Porque eu não posso ter um outro papel agora, ou de repente mostrar uma outra Clarice, porque é daí que eu vim, é dessas mulheres que eu falo, mulheres negras de origem periférica. E também, assim, não é porque eu cheguei aqui ou lancei o livro e terminei o doutorado que eu já posso dizer que eu ascendi socialmente, porque eu não estou rodeada de mulheres negras. Eu não tenho os pares para dialogar nesse espaço que eu estou. Claro. Então, eu como exceção, a gente não pode celebrar exceções. É uma coisa que a Conceição Evaristo, por exemplo, tem muita consciência também, né? De que o destaque dela é importante, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Tem muito chão pela frente. No sentido também de falar assim, tem mulheres, elas estão lutando, elas estão batalhando, elas têm potencial e elas não são ouvidas. Por mais que elas falem, por mais que elas gritem. Sim. E falem, eu estou aqui, eu escrevo. Sim. E já conectando com a questão da polêmica que tem com da questão das editoras,
Não sei se vocês vocês estão O quê? Pode falar. Antenados. Então, com a questão do livro da Carolina, que veio agora. Sim. Então, tem muitas editoras independentes e menores que elas estão reivindicando esse lugar no mercado. Sim. Né? E eu, como mulher negra, escritora negra, vim falar assim, olha, eu sou mulher negra, estou aqui, né? E eu quero esse lugar de protagonismo na escrita. Sim. E tem muitas editoras que estão abrindo essas portas, mas muitos escritoras negras ainda estão à margem. Sim. Desse lugar. Esse é um tema muito importante, né? Porque é muito fácil querer edulcorar o livro da Clarice, transformá-lo numa espécie de manual de autoajuda ou de... História de sucesso. Exato, fazer dela uma espécie de heroína liberal, né? Vejam, com esforço e dedicação sempre se pode chegar lá. Sim. Né? Claro, você tem virtudes excepcionais, mas é preciso sempre considerar, quer dizer, as que não chegaram tendo essas virtudes também, não é? Ao mesmo tempo que valorizar as que estão aí fazendo essa história, como é o seu Sim, caso, sim. como é o caso da Conceição Evaristo, como é o caso da Eliana Alves Cruz, que está aqui, inclusive, né, Incrível. escrevendo algumas palavras sobre o seu livro na contracapa do livro, enfim. É importante, essas mulheres estão fazendo essa história, estão mudando uma história, né, no Brasil. Acho que isso é bem importante, né? Sim. Mas a gente estava falando Ah, sobre a recepção do recepção livro. do né? livro. Então, na verdade, a recepção tem sido muito grande. Assim, depois que eu lancei, já que ele foi aceito por 2 editoras. A Malê, eu acho que ela tem mais interesse nas teóricas, mulheres negras que estão escrevendo alguma questão teórica, né? Sobre a questão racial, luta antirracista. A Palas é mais romances, né? Mais ficção, digamos assim. E a outra, eu não me recordo da outra editora. Mas depois vieram outras editoras oferecerem para publicar. Você tem mais um livro? Né? Perguntarem para mim. Você tem mais algum livro? Você pensa em escrever? Eu tenho interesse em publicar. E você tem mais um livro e pensa em escrever? Olha, então, daí a gente se sente convocada. Eu me sinto convocada, mas no momento, o meu ganha-pão, nesse espaço que eu estava falando antes, que eu não cheguei, não é porque eu tenho doutorado que eu já estou num espaço confortável, digamos assim. Então, o meu ganha-pão é as aulas, né, que eu dou no Estado. Isso toma muito tempo. São 40 horas no Estado, eu não tenho tempo de escrever. Obviamente que isso pode... Carolina ia falar assim, como não tem tempo de escrever? Eu acordo às 5 para escrever. Mas eu não tenho tempo para escrever, mas assim que eu estou pensando já em algumas histórias. Vai ter que criar um teto aí, né, nesse espaço, de novo, mais um, Já, né? já tem algumas ideias. Também já se mostraram interessados em transformar em filme. Ai, que tem máximo. bastante coisa interessante acontecendo. Né? O espectador está vendo que o livro merece atenção. E tem, né? Tem merecido, né? Tem a questão dos prêmios também, né? Da indicação ao Prêmio Oceanos. Agora, qual é o prêmio? Prêmio São Paulo. Prêmio São Paulo. Eu acho que eu não sei ainda quais são as datas, mas eu recém me inscrevi no Prêmio São Paulo. E eu acho que vai ser bem interessante. Também saiu bastante coisa na Marie Claire, vocês acompanharam, né? Sim. Ele saiu também, por último, agora como um dos 20 livros... né? Como uma das 20 autoras que é para você ter no radar, para acompanhar. Bacana, né? Então tem bastante coisa interessante acontecendo. Às vezes eu não dou muito conta, porque até, inclusive, agora eu tenho que fechar a questão dos eventos, porque... Chega final de ano, é muita coisa. Então, tem bastante coisa acontecendo. Interessante. Maravilha, né? Considerando que o livro foi lançado ano passado, quer dizer, esse ano ainda tá todo esse movimento, é muito legal. Então, o ano passado foi a questão da pandemia, né? Foi um ano meio que morto, assim, pra gente, da literatura, das editoras. Então, pouca coisa aconteceu, assim, de mais grandioso. Então, esse ano que está começando, surgiram convites para Criança Esperança, para aquele programa que passa no domingo na Record.
Ai, socorro. Domingo Espetacular. Ah, tá. Sim. Você vai programa lá. Domingo Espetacular? Não, teve convite, assim. Então tem muitos convites Livro interessantes. aberto. Livro aberto. Agora, essa honra de estar aqui na UFSC, imagina. É uma coisa muito... Sim, prata da casa, ouro da casa. E também teve saiu uma crítica da Eurídice Figueiredo, que é uma crítica que eu reconheço muito. Referência. Assim, que trabalha muito com essa questão da autoria feminina no Brasil e tal. E ela botou a Clarice ali no Hall da Fama. Achei muito legal, assim. Muito fiquei interessante, muito interessante. Achei um ótimo reconhecimento, né? Eu fiquei estatelado lendo o livro, estatelado. É uma matéria muito rara, assim, né? E a gente ser impressionado pela literatura não é uma coisa que acontece todo dia, né? Causa um impacto grande, né? Eu recebi o livro, né? A Clarice me mandou, ainda não pronto, né? Recebi em casa, pelo e-mail, acho que foi, né? E li e foi uma noite só, tipo... Eu mandei um e-mail para ela, eu lá na Inglaterra, com aquele barulho todo, aquela coisa de não conseguir dormir, pensando como é que eu ia colocar essa história para fora, como é que eu ia lançar ela ao mundo. E aí mando um e-mail para Simone, morrendo de medo, né? E mandei um áudio, né, Simone? Sim, explicando eu te liguei, alguma coisa. Posso ligar? Posso te ligar? Eu falei assim. E para explicar para ela o que era aquele processo que eu estava vivendo, morrendo de medo que ela não aceitasse. E o que era a Inglaterra no meio disso tudo? Assim, quando você estava escrevendo esse livro, o que era aquele cenário, aquela paisagem? Né? Porque assim, para muita gente ir para a Inglaterra, para quem está na universidade, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para a França, chegar na Disneylândia, na Meca, né? E você chega lá, mas você certamente aproveitou a tua experiência lá, mas de repente você se viu tomada por um movimento interior, não é? Eu me vi, assim, também era uma coisa que eu não conseguia ficar pensando, não ficava mesmo de verdade extasiada, porque eu realmente sou aquela pessoa que se conecta com a política. E estava bem complicado aquele momento aqui no Brasil. Então, obviamente que aquilo tudo, aquela cultura de você ir nos museus, de você bater perna em Londres, todos os museus interessantes que tem lá, ir para Paris, né? Mas eu vou dizer que eu acho que a viagem mais longa foi interior, de fato, porque realmente aquilo mexeu muito comigo, eu desviei muita energia para esse processo de escrita e, sei lá, me chacoalhou assim, essa questão subjetiva e eu fiquei muito conectada com isso. Você antes nunca tinha pensado em escrever essa história antes de ir para a Inglaterra? Antes de ir para a Inglaterra, eu tinha conversado com a Denise Paraná. A Denise Paraná tem amigos em comum. É biógrafa do Lula, não é isso? Isso, ela escreveu a biografia do Lula e também escreveu o roteiro para o filme. E aí ela falou para mim um dia, você precisa contar a sua história. E eu tinha falado 1 minuto, bem resumidamente, a minha história para ela. E ela falou isso. Eu falei assim, não, imagina, eu não consigo falar da minha história nem 1 minuto. Nem para os colegas ela falava, nem para ninguém. Não falava. Então, ela falou isso e eu... Nenhuma hipótese, não tem como. E aí aquilo morreu. Depois o meu chefe, que eu trabalhava em Jureira Internacional, falou a mesma coisa, você precisa contar a sua história. Era uma coisa muito não resolvida dentro de mim. Não tem como eu contar isso para as pessoas, sendo uma coisa que era bem complicada para mim. Inclusive algumas coisas que não estão no livro e que eu pensei, mas eu não lidei com aquilo. Mas também foi eu lidei com o que foi possível para o momento. Eu fiz o máximo, o melhor para o momento. Mas então eu não pensava porque era algo que estava incubado. Eram memórias de traumáticas que eu preferia esquecer para poder seguir em frente. E como se aqueles traumas, aquelas cicatrizes, né, pudessem me imobilizar, né, e não me impulsionar.
talvez, sabendo que elas existiam, eu tenha tomado um impulso. Elas tenham me impulsionado de alguma maneira, né? Mas talvez não também, porque tem aquela história que o pessoal fala, olha, ela passou por tudo isso, mas ela está aqui, ela conseguiu, né? E a gente responde assim, não, eu consegui apesar de. Sim. Mas em quantos pedaços eu me quebrei? Né? Será Claro. até que ponto eu estou inteira? O que eu perdi no meio do caminho? Claro. E você acha que a escrita é um caminho de reconstrução, não sei reconstrução, mas de juntar pedaços, é uma cura? Você sente como se fosse uma busca sei lá, de reintegração de alguma coisa perdida pelo caminho? A coxa de retalho, né? O quebra-cabeça com um pedaço perdido. De certa forma, sim, é realmente um processo de hermenêutica do eu, né? Que foi assim que eu falei no livro, hermenêutica do eu. Mas a princípio não foi essa a minha intenção. A minha intenção era conversar com as mulheres negras. Tanto que eu pensava assim, vou polir tal parte, né? Tal trecho, tal. Eu pensava assim, não, mas eu estou falando para que mulheres? Está muito hermético, está muito erudito, né? Não que eu escreva de forma tão erudita assim, mas eu pensava o tempo todo, será que aquilo vai fazer sentido para as pessoas com quem eu quero dialogar? Claro. Isso é muito interessante. Estabelecer realmente uma ponte com pessoas que possam compartilhar dessa experiência. E né? é curioso porque esse texto foi apresentado inicialmente como uma tese de doutorado, né? Que tem uma série de exigências. É preciso muita coragem também para fazer o deslocamento que você propôs, né? A tua orientadora, cujo nome eu não vou declinar, ela bancou também Simone é corajosa. Bancou uma tarefa que não é trivial, né? Mas houve ali uma negociação entre nós, né? Eu acho que o caminho bacana encontrado, o bom caminho que se encontrou para isso, para a resolução desses impasses de protocolos acadêmicos, vamos dizer assim, foi a Clarice se inserir numa história de mulheres negras que escrevem. Então, ela deu a mão, né, para as outras mulheres que escrevem, mulheres negras que têm uma trajetória de vida que tem algumas semelhanças e tal, e eu sou uma com vocês, eu sou um pouco da Carolina, eu sou um pouco da Conceição, eu sou quem vocês, né, o legado de vocês está aqui comigo e eu estou nessa tradição, né? Acho que foi isso que foi importante, né? Sim. Porque aí houve um acerto acadêmico ali, né? Claro. A partir de um lugar de fala, né? O termo tão usado hoje, mas é isso, elas colocam um sujeito que escreve com as outras, né? Eu estava pensando aqui, né, essa coisa de a gente querer ler o seu texto como trajetória exemplar de alguém com uma vontade hercúlea e indestrutível, e não se trata disso, muito pelo contrário. A tua questão você estava falando que, foi em cima da pergunta da Simone, né? A Simone falou, esses cacos aí você conseguiu juntar. Você disse, talvez não, mas certamente você estilhaçou a vida, estilhaça a vida do leitor, né? O leitor que vai achando que vai encontrar ali alguém que confirme essa narrativa de quem tem força de vontade de chegar lá vai quebrar a cara, né? Sim. Então, assim, o seu livro produz estilhaços. Não sei se ele junta os teus cacos, mas ele produz estilhaços, né? Isso é interessante. Eu acho que é interessante porque nessa questão de juntar os pedaços, as peças perdidas e tal, ele me colocou num processo muito interessante que era porque eu estava mobilizada nesse sentido. Eu estava parada, estagnada e isso abriu portas, isso fortaleceu conexões que eu já tinha. Simone lembra da história da minha tia, de Vitória da Conquista. Então, isso fortaleceu muito, né, a ponto de a gente estar conectada pelas redes, eu ia visitar muito mais meus irmãos, todos os meus irmãos terem entendido a importância da família como estrutura e como, além da questão estrutural, né, não estou falando da família no sentido canônico da palavra, eu estou falando dessa questão de ancestralidade mesmo, de continuidade, né?
pessoas que se ajudam, pessoas que se identificam, a gente veio do mesmo lugar, para onde a gente vai. Então, nesse sentido, sim. Mas no início mesmo, a minha intenção era só passar o bastão da história. Eu cheguei aqui, foi me dado essa missão, eu nunca fugi das minhas lutas, então eu tinha que cumprir aquilo. Eu nunca fui te entregar, de jogar o bastão no chão, eu tinha que passar o bastão pode soar meio autoelogioso, mas assim, de forma digna. Eu nunca fui desistir de nada, então não seria disso que eu ia desistir. E aí, a princípio, eu fiquei, inclusive, querendo que o livro não tivesse tanta repercussão, porque eu me sentia um pouco, não vou dizer envergonhada a palavra, exposta. Mas exposta, porque eu me sentia nua, as pessoas estão sabendo de todas as minhas histórias, das minhas fraquezas, de onde eu vim, que algumas vezes não é só histórias, eu não me orgulho de algumas coisas, mas enfim, eu pensei assim, a Cristina falou assim, Clarice, eu vou te colocar na Flip. A pandemia me tirou isso, por enquanto. Eu vou te colocar na Flip, eu vou te colocar... Tá, e eu falava assim, mas Cristina, precisa disso? Aí ela assim, é claro, você escreveu para isso. Daí eu falei assim, não, mas é que... Aí ela falou assim, Clarice, vários profissionais trabalharam no seu livro, está um trabalho lindo. A gente fez isso querendo que você se torne uma grande escritora, que você venda livros. Então você, né, aí eu peguei e falei assim, realmente, né? Eu tenho que considerar os profissionais que estiveram por trás disso, trabalhando, fizeram um trabalho incrível. E realmente, já joguei a história no mundo, não tenho mais controle sobre ela. E de certa forma você buscou isso toda a sua vida? Não assim, a fama ou reconhecimento, que bom que veio o sucesso, ótimo, mas assim, o teto dos livros, você buscou a vida inteira, né? É isso, você foi estudar, buscou escola, buscou universidade. Esse espaço de reescrever minha identidade. Ter começado a gravar aqui a entrevista, a Simone estava mencionando esse papel que a escola teve na tua vida, desde sempre, quando ela parecia uma referência improvável, né? Desde um sonho de menina, assim, né? A escola, esse é um assunto que me emociona muito, porque a escola foi o meu primeiro sonho. Sim. E foi o grande sonho da minha vida também, né? Tem meninas que nessa idade elas sonham em casar, meu sonho era estudar, E eu sabia que isso ia abrir portais, isso ia me fazer eu me sentir um sujeito de verdade, porque eu me sentia invisível. Aquilo que é dado para muita gente, como natural, como óbvio, né? A escola, tem criança que nem pensa no assunto, já está dentro da escola e toma aquilo como obrigação, até meio chata, claro. Às vezes. Para você era um sonho o tempo todo, era um desejo. Era um sonho. Chegar em casa, poder fazer as tarefas. Quer dizer, sempre aquele sonho tão difícil de conquistar, né? Que era estudar. Clarice agora usou uma expressão muito forte, tornar-se gente, né? Porque isso não está dado para... Porque assim, Fábio, eu como moradora de rua, o tempo que eu passei foi uma experiência que me marcou muito, que é a questão de as pessoas tropeçarem em você. Você parece uma coisa lá, um obstáculo no meio do caminho. E elas gostariam que você não estivesse ali, porque elas não querem ver você. Então, eu me sentia esse objeto, né, mas eu não me sentia humana porque as pessoas não me enxergavam. Então, foi essa questão de querer ser vista, de querer me sentir humana, que fez com que eu quisesse estudar. Sim. Mas eu era uma criança muito pequena, então eu não sabia, na verdade, todo esse aparato por trás do conhecimento, do quão grandioso ele é de verdade. Era o meu sonho. O nosso tempo se encerrou, Simone, mas acho que não há mais nada a dizer depois disso. Maravilha. Né? Só que leiam, que conheçam esse livro. Quem ainda não viu, que veja, né? Isso, é isso. Da vida na rua. Da vida nas ruas ao teto dos livros, Clarice Muito Fortunato. Obrigada. Imagina. Eu estou honrada por estar aqui. Nós estamos muito felizes. Então, isso. Na semana que vem a gente volta com outras conversas, com outros livros abertos, né? Um abraço a todas e todos. Tchau, pessoal.